Vamos nessa, vamos. A mão que toca um violão, se for preciso faz a guerra, mata o mundo, fere a terra. A voz que canta uma canção, se for preciso canta um hino, louva a morte, viola em noite enluarada, no sertão é como espada, esperança de vingança. O mesmo pé que dança o samba, se preciso vai à luta. Capoeira, quem tem de noite a companheira, sabe que a paz é passageira. Para defendê-la se levanta e grita: eu vou. Mão, violão, canção, espada e viola enluarada pelo campo e cidade. Porta-bandeira, capoeira, desfilando vão cantando liberdade, liberdade. Peraí. No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. A mão que toca o violão, se preciso, faz a guerra. Esse trechinho de música que você ouviu aí com a saudosa Beth Carvalho é do compositor Marcos Valle e, de certo modo, se encaixa de maneira muito legal em relação ao momento atual. O momento atual aqui no Brasil, muita desigualdade, talvez como nunca, desigualdade social, injustiça social, falta total de sensibilidade dos governantes em relação aos problemas pelos quais a população passa, o país com altíssimo desemprego, e tem gente lá no governo com cara de paisagem, como se tudo estivesse muito bem. E não está. Então, se você quiser, através da música, reagir, é uma boa pedida. Viola Enluarada, música do Marcos Valle, teve a interpretação da Beth Carvalho, foi a sugestão da Rita Aparecida. Rita, que é diretora do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência, nós vamos conversar com ela daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho também a Terezinha de Jesus Aguiar, diretora do sindicato e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social. Nós vamos falar de coisa boa e vamos falar também de problemas. Coisa boa, dia 24 de janeiro, dia do aposentado e da Previdência Social.
tem coisa boa na vida de aposentado, de aposentada, do idoso no Brasil? Dia da Previdência Social, 97 anos. A Previdência Social, com todos os problemas, é uma coisa boa? E quais são os problemas que o aposentado e a Previdência Social passam no atual momento, na conjuntura brasileira, sob o governo Jair Bolsonaro? Esse assunto nós vamos tratar com a Rita e com a Terezinha de Jesus Aguiar. Por quê? Porque esse é um assunto que importa para você. Você jovem, você adolescente, você criança, você idoso, porque a aposentadoria é algo que é um direito inalienável, ou deveria ser um direito inalienável de todas as pessoas. No Brasil, esse direito está sob ameaça? É sobre isso e outros assuntos que nós vamos conversar com a Rita e com a Teca a partir de agora. E eu já começaria pedindo à Rita, ela que participou junto com a Teca na terça-feira de uma reunião com várias entidades sindicais, estava presente, além do Sindifesp, representação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Sintego, do Sindisaúde, do Sindicato dos Professores, do Sintinap, que é de aposentados, do Sintifes, que é das instituições federais de ensino superior, representação também do Sindimetal, né, um sindicato ligado à força sindical, representação da Central Única dos Trabalhadores, da CTB, Central dos Trabalhadores do Brasil, da UNE, através de um jovem da União da Juventude Socialista, que representou também a União Estadual de Estudantes, enfim, várias organizações compromissadas com o 24 de janeiro, onde vamos ter um ato público diferente e forte, voltado para os direitos da população. Queria que você comentasse sobre esse ato, qual é a programação, Rita? Bom dia. Sim, bom dia. Mais uma vez aqui, a gente discutindo essas questões relacionadas à Previdência Social, até porque é o tema, vamos dizer, da hora, né? Tantas mudanças aconteceram, Cláudio. Tantas mudanças aconteceram, né, Terezinha? A emenda constitucional está aí. A emenda constitucional 103 foi aprovada, alterando muitos direitos. Creio que a ampla maioria da população nem se dá conta ainda do que aconteceu. É a da reforma da Previdência. Reforma da Previdência. Mas vamos aproveitar isso dia 24. Dia 24, nossa intenção é estar dialogando com a população, falando sobre um pouco da história da Previdência Social, que vem aí desde 1923 até antes disso, né? Se organizando para proteger trabalhadores e trabalhadoras nos momentos da velhice, no momento da maternidade, da morte, vamos dizer, que é pensão, né? E dia 24, então, vai representar um momento muito especial, que é um momento de chamarmos as pessoas para lutar pela Previdência Social. Afinal de contas, também, nesse momento, o governo faz uma ação irresponsável de tentar colocar militares para poder estar atuando dentro do INSS. INSS que trabalha com legislação muito específica, que tem um trabalho extremamente delicado, né? Então, convidamos aqui. Olha, você que está com seu pedido parado entre os 2 milhões de pedidos que está lá na fila virtual, vai lá para a porta da agência dia 24, vai para a Praça do Bandeirante, leva seu pedido. Vamos mostrar para o povo como é que está demorando e o motivo, porque o motivo é, senão, a ingerência do INSS. Certo, essa é a Rita Aparecida, diretora do Sintifesp, Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência Social, que é uma das entidades protagonistas na organização desse ato no dia 24. A gente vai dialogar também com a Terezinha de Jesus Aguiar. Terezinha, dia 24 é um dia de luta, um dia de resistência nacional, né? A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social e a FENASPES, que é a federação que representa essa categoria em nível nacional, estão orientando as suas bases nos estados para se manifestarem. Aqui em Goiás já está definido, Goiânia, Praça do Bandeirante, 9 horas, dia 24 de janeiro.
em função do Dia do Aposentado e da Previdência Social. Antes da gente tocar especificamente no ato em si e nas questões que estão ocorrendo agora, como essa possível ocupação militar em uma instituição civil, eu perguntaria a você, apesar dos problemas, é possível ao aposentado comemorar, a aposentada comemorar? O que se tem de bom nesse momento da vida das pessoas? Bom dia a todos, a todas, especialmente aos ouvintes da nossa Rádio do Trabalhador. A importância e algo que comemorar, a gente tem que pensar muito no que é que nós vamos comemorar. A Previdência Social, uma política pública que tem uma extensão, uma importância fundamental na vida das pessoas, desde quando você nasce até quando você deixa esse planeta Terra. Então, a Previdência Social, e é um momento de luta, nós travamos essa luta historicamente ao longo de toda a sua existência, quando ela foi criada lá em 1923, diga-se, e a Rita chamou atenção para isso, que muito antes já existia, os trabalhadores já se reuniam e faziam as suas caixinhas, que era uma forma de prevenção, né? Prevenir o quê? Prevenir doenças, prevenir acidentes de trabalho, que era cobrir esses incidentes que vinham na vida das pessoas. Então, na nossa opinião, embora com todas as maldades que já foram feitas com a Previdência Social e com os trabalhadores que estão inscritos na Previdência Social, e especialmente, mais recentemente, com essa última reforma, eu entendo, os sindicatos entendem que nós temos que comemorar para estarmos em luta constante em defesa dessa política pública de proteção social. Terezinha, de maneira resumida, o que é essa reforma? Que 99% dos veículos de comunicação formais, da grande mídia, falam que ela era fundamental, necessária e que não tinha outro caminho. O que ela traz de benefício à população, ou ela, na verdade, é um presente grego? Vou ficar com essa última fala sua, presente de grego. Por que presente de grego? Porque ela não beneficia em nada, pelo contrário, é só maldade em cima do trabalhador. E tudo para os rentistas, aqueles que só trabalham na sua vida para ter renda ou benefício da renda que investe, seja aqui ou aqui no Brasil, na França, na Itália, e levam os seus dividendos para onde querem. Especialmente no Brasil, essa reforma veio para beneficiar os rentistas que têm o seu dinheiro ali nos bancos, para beneficiar os banqueiros, para garantir que o Estado brasileiro pague o que nós temos que discutir muito seriamente, a dívida pública brasileira. Por falar em rentistas, Rita, eu li recentemente um livro editado pela Fundação Perseu Abramo, que fala sobre os rentistas no Brasil. E tem um dos capítulos que tratam da chamada Previdência Complementar. Achei interessante porque, na verdade, é muito antiga essa história da Previdência Complementar, muito mais do que se imagina. Muito mais do que se imagina. E o analista, né, no capítulo lá, ele comenta o seguinte, que o setor financeiro, né, rentista, os bancos, eles já conseguiram chegar para lucrar em cima de tudo quanto é coisa relacionada a essa área. Mas o que estava faltando era chegar a ter lucro em cima da Previdência Social, essa que todos conhecemos, que Pública, é pública, né? universal. E que agora eles estariam quase lá. Por sorte, não passou o ano passado ainda a chamada capitalização, que seria uma maneira da população ter lá uma poupança que os empresários da área bancária iriam lucrar em cima da população. O que falta para a população entender que essa reforma da Previdência é prejudicial a ela e não algo bom como tem sido pintado por aí? O que falta? Olha, falta dizer a verdade, né? Mas
Quem que tem que dizer a verdade? Onde se tem que dizer a verdade? Porque a maioria da população, ela tem acesso à comunicação feita por empresas que têm interesses na privatização. Não sei se eu posso nominar aqui. Pode? Posso? Claro. Então, Informação. vocês estão achando que a Rede Globo, que a Record, SBT, gente, vou fazer propaganda, Silvio Santos, vocês estão achando que ele está querendo o quê? Ele quer o dinheiro da Previdência para poder ele continuar ficando mais rico. Só lembrando que o Silvio Santos é banqueiro. É banqueiro. Oh, muito bem, né, Teca? Ele é banqueiro, assim como, Teca. Baú da felicidade. Baú da felicidade. Teca e o nosso ministro da Economia, Outro Outro banqueiro. Será que essas pessoas estão tão interessadas numa Previdência quebrada? Não é? Então, eles falaram tanto que estava quebrada, eu fiquei pensando, gente, será que eu compro uma empresa quebrada? Você compra, Cláudio? De forma Você alguma. compra, Teca? Não. Você não compra também não, né? Compra. Ninguém Primeiro compra, não tem né? dinheiro, né? Então, gente, vamos prestar atenção. Você que tem um mínimo de acesso às informações, que ainda está defendendo essa ideia, presta atenção. Presta atenção. Nessa última frase que eu fiz, falaram tanto que a Previdência estava quebrada. Não falaram? Ninguém vende empresa quebrada. Então, para de achar que isso é bom, porque não é. Então, Cláudio, está faltando dizer a verdade. E nós vamos dizer a verdade para o povo, tá certo? Em todo lugar que nós formos, nós temos o dever e temos também o compromisso de dizer a verdade. E vou dizer uma coisa aqui, muito importante. Você falou assim, quase, chegou perto para que os banqueiros, né, tivessem acesso a partir do regime de capitalização. Mas eles já abocanharam, minha gente. Está lá dito o seguinte, será aberto, a partir de lei complementar, os benefícios não programados para as empresas, os bancos privados. O que significa dizer essa frase tão complicada e chata, né? É dizer o seguinte, auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte, que são benefícios não programados. Você não está programado a adoecer, tá? Né? Você tá? Ninguém programa uma coisa dessa. Não, esses são os benefícios chamados benefícios não programados. Esses benefícios, essa emenda constitucional 103, essa reforma que foi feita na Previdência, já abre o mercado financeiro. Então, eles já vão abocanhar alguma coisa, né? E você, trabalhador e trabalhadora, só vai sentir isso na hora que essa coisa acontecer. Por quê? Porque vai demorar a implementar, tem uma lei de transição, tem uma regra de transição, alguns trabalhadores e trabalhadoras já sofreram o efeito da reforma, né? Mas muitos vão sofrer o efeito longo prazo, que são os benefícios de longo prazo, que são aqueles que são adquiridos, né, a longo prazo. A aposentadoria é o benefício que a gente está falando aqui. Então, o que falta, de novo, dizer a verdade. Pelo que eu estou entendendo, falta a população ter acesso a informações, já que ela tem, como a Rita e a Teca, Terezinha de Jesus Aguiar, expuseram aqui, tem acesso a um lado que é interesseiro numa informação inverídica, de dizer que a reforma da Previdência, da forma como foi feita, vai beneficiar a população. Na verdade, os veículos de comunicação, a grande mídia, tem interesse, ou porque é operadora de Previdência, ou porque também é dona de banco, porque os donos dos veículos de comunicação operam vários negócios, agronegócio, inclusive. Aliás, é pop, né? É pop, né? Mas é porque tem propriedades, né, no agronegócio. E aí, como só chega um tipo de informação para a população, mesmo a população mais simples, às vezes cai no engodo. Porém, a vida real, como disse a Rita, ela é dura, não é fácil. As pessoas estão buscando o INSS, né, o Instituto Nacional de Seguro Social, e segundo informações, cerca de 2 milhões de benefícios represados em função da inoperância do governo. E aí esse governo joga, às vezes, a população contra o servidor, porque ela tenta ser atendida, não tem servidor porque a maioria foi aposentada. Concurso já. Né? E aí eu queria perguntar para Terezinha de Jesus Aguiar. Terezinha, lugar de militar, com todo respeito aos militares, à instituição, ao exército, lugar de militar da reserva é fazendo atendimento no Instituto Nacional de Seguro Social,
Qual é a opinião da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, da FENASPES, do Sintifesp, sobre essa medida que tomou conta da mídia como se fosse a 8ª maravilha do mundo? 7 mil militares atendendo a população no INSS. Bom, eu queria destacar isso, parece até irônico de conversar sobre isso, né? Mas é importante que falemos sobre isso. Militar não vai resolver os problemas de represamento no INSS. Não se faz isso da noite por dia, qualificar um profissional para fazer um trabalho da importância que é o trabalho no INSS. O trabalho no INSS é ver a sua vida de 30 anos, com tantas reformas que aconteceu nesse país, no caso da Previdência Social especificamente, que tem que fazer o enquadramento e encontrar o seu direito e garantir o seu direito. Os militares não vão fazer isso, Cláudio. É preciso ter clareza disso, não se forma um profissional que reconhece, concede e mantém direitos. Você vai lá no balcão do INSS e às vezes fica bronqueado porque você apresenta documento, Rita, e você não consegue fazer o encaixe dele dentro daqueles documentos que você tem ali na mesa, que está aqui no computador, para conceder esse direito. Agora, o INSS, o presidente do INSS, fala numa força-tarefa e convoca o Exército Brasileiro para parecer que ele está muito preocupado com a coisa. Ele está sendo leviano. Eu posso falar essa palavra? Ele está sendo irresponsável, ele está faltando com a verdade, porque não é isso. Militar não vai fazer isso. Eu pergunto, militar resolveu o problema da violência nos morros do Rio de Janeiro? Convocaram eles e eles foram para lá. E lá não precisa de saber de lei, dessas coisas, nada. Resolveram? Militares, Rita, deu 80 tiros no carro de uma pessoa que estava ali transitando. Simplesmente assim. Lá no INSS não é assim, não é verdade. A Dataprev, de forma muito leviana, vem sendo sucateada pelo governo federal. O governo federal é dono da Dataprev, é responsável pelo fortalecimento, pela gestão da Dataprev. E aí colocar na Dataprev que não conseguiu que ela garantisse a operacionalidade da reforma da Previdência é mentira. Rita, tem alguma aposentadoria a ser concedida nesse momento por essa revisão que foi feita no Congresso Nacional? De forma nenhuma. Não tem. A Rita está aqui afirmando, a Rita trabalhou até antes de ontem, ela trabalhava como servidora ativa dentro do INSS, analisando documento e fazendo concessão. Então, não é verdade o que estão falando. E está sendo leviana. A Dataprev, ela está sendo sucateada porque ela vai ser uma das empresas que está na lista, Rita, de privatização. Então, é uma empresa de tecnologia que tem as informações de 35 milhões de aposentados e paga todo mês esses aposentados. Ela é forte, ela tem capacidade operativa, sim. E o pior, Rita, você sabia que eles estão fazendo um programa de desligamento dos funcionários da Dataprev para privatizar a Dataprev? Agora vem alardeando que a Dataprev e colocando nos ombros dos servidores da Dataprev a responsabilidade de que esse escalabro de 2 milhões de benefícios encalacrado é responsável a Dataprev. A responsabilidade é do presidente do INSS, é do seu Rogério Marinho, secretário especial de Previdência
e trabalho do Ministério da Economia, é de responsabilidade do seu Paulo Guedes, é de responsabilidade do presidente do Brasil. Tem nome dos responsáveis. Então, Não a Terezinha, é a data prévia. essa é a Terezinha de Jesus Aguiar, diretora do Sintefesp. Também estamos conversando com a Rita Aparecida sobre a situação do INSS. Eu vou deixar uma pergunta no ar para a gente tratar daqui a pouquinho. Vamos atender um pedido musical da Maísa. Aliás, aproveito para dizer que esse é o programa Antena Ligada, da Rádio do Trabalhador. Produção do programa de hoje, Cláudio Marques, também da jornalista Maísa Lima, com apoio técnico do querido William Rodrigues. Tem uma pergunta de um internauta, o Marcos Teixeira, que é um super fã do nosso programa Antena Ligada. Ele faz uma afirmação. Primeiro, bom dia, antes de mais nada, bom dia, ele fala o seguinte: na minha opinião, na minha humilde opinião, o uso de militares para atendimento, ou o anúncio de militares para atendimento no INSS é para dar emprego a milicianos. Olha o que o Marcos Teixeira faz, isso é um vespeiro, hein? É um vespeiro. Já aproveitando essa informação da Teca, que comentou a situação lá da ocupação dos morros do Rio de Janeiro pelo Exército, a gente vai atender o pedido musical da Maísa, que é uma música que casa bem, que é a música Preto em Movimento, né? Contra o racismo, e que retrata um pouco a situação do que ocorre no morro, envolvendo jovens com violência, qual o papel do Estado nisso. A gente vai ouvir, então, a música Preto em Movimento com o MV Bill. Cochila, jovem, preto, novo, pequeno, faltou ficar na loja de plantão, no sereno, drogas, armas, sem futuro, moleque cheio de ódio, me visita no escuro puro. É fácil vir aqui e matar, difícil dar uma chance à vida, não vai ser a solução, mandar blindar, o menino foi pra vida bandida. Difícil, sai da toca, joga fera, o choro é de raiva de menor, não espera, a laje é o posto, imagem do desgosto, caixa preta da cara pra não mostrar o rosto do sonho, isqueiro e foguete no punho, quem vai passar ali com a sua vida é rascunho, um envenenado pra poder passar a hora, que viu agora o futuro ignora o amor, do sangue tá na boca, vivendo dia a dia ele descobre que só esperança é pouca, moleque velho, garoto bom, pirralha tira, menino toma desse blocão, entra no caô pra ganhar, joga no ataque, se defende com a chá, o vilão dilatada, dedo amarelo, jovem guerrilheiro do seu mundo paralelo, Anti-Martelo, acabou de condenar julgamento sem defesa, quem é? Hell, Vai chorar, vai babar, porque o coração não bate mais, agora quer correr na frente, não correr atrás, idade de criança, responsa de adulto, mente criminosa enquanto a alma veste o luto, tudo, por dentro, faz, o movimento raciocínio lento, e o Chico sempre atento, não perde tempo, bem fácil, parceiro, descontrolado, intitulado a voz do medo, vítima do gueto, universo preto, vida é o preço pela vida lá no dedo. jovem, preto, novo, pequeno, faltou ficar na loja de plantão, no sereno, drogas, armas, sem futuro, moleque cheio de ódio, me visita no escuro puro. É fácil vir aqui e matar, difícil dar uma chance à vida, não vai ser a solução, mandar blindar, o menino foi pra vida bandida, olho aberto, guerreado como errado, me fechado com quem ele acha que é o certo, Boladão, menor revoltado, batalha calado pra não cair como safado, cabelo dourado, pele queimada, quem se acha bom, quando tá de frente pro bicho até se caga, chute, mágoa, arma, ambição, guerreiro juvenil é resultado da combinação, irmão de quem, filho de ninguém, medo do balinho, olha o sacode, que defeito, grudado no asfalto, não respeito o vagabundo, engole seco pra não, tu tá ligado aí, eu também, vagabundo é mais ou menos não diz, tem poder paralelo, nem poder constituído, pobre reunido, é quadrilha, bandido, faz sentido no ambiente marginal, as cores da sua roupa equivalem ao funeral, SUS, o sangue ferve, quem faz a segurança do asfalto ele chama de fé, a que dele a doença tá na pele, o olho avermelhado anuncia que ele tá na fé. para fora, No último modelo, o sonho de criança cresceu e virou pesadelo. Sem meio termo, dormindo com o inimigo,
Escravo do perigo, traição de camarada. Festei no desenrolado, achou, cara. Menos um no caminho pra mais na patrulha da cidade. Intensidade, excesso de vontade. Neurótico, flexível quando tem que ser. O que varia é o proceder. Ser causada pra não ficar fudido. 15 anos, ferramentas e um olhar de bandido. São os filhos que o Brasil não assumiu. Jovem, negro, novo, pequeno. Toca ficada longe de plantão do sereno. Drogas, armas, sem futuro. Moleque cheio de ódio, invisível no escuro. É fácil vir aqui e matar. Difícil dar uma chance à vida. Não vai ser a solução, mandar brindar. O menino foi pra vida bandida. Jovem, negro, novo, pequeno. Toca ficada longe de plantão do sereno. Drogas, armas, sem futuro. Moleque cheio de ódio, invisível no escuro. É fácil vir aqui e matar. Difícil dar uma chance à vida. Não vai ser a solução, mandar blindar. O menino foi pra vida bandida. Jovem, preto, novo e quero. O Preto em Movimento com o MV Bill. Música forte, hein? Música forte. Pedido musical da querida Maísa Lima, jornalista. Ela que hoje me propiciou essa grata surpresa, né, de apresentar esse programa, que normalmente é apresentado pelo também querido Roberto Nunes. E a gente volta a falar de coisa boa e de problemas, né? Dia 24 de janeiro é o dia do aposentado e o dia em que se completam no Brasil 97 anos da Previdência Social Pública e Universal. Nós estamos dialogando com a Rita Aparecida e com a Terezinha de Jesus Aguiar sobre esse assunto recente. O governo anuncia 7 mil militares como se fosse a solução à ocupação militar no INSS e dizendo para a população que vão conseguir resolver o represamento de benefícios. E eu pergunto para a Terezinha de Jesus Aguiar. Terezinha, FENASPES, CNTSS, Sintfesp, sindicatos de todo o país, há anos alertam o Brasil sobre os problemas que o INSS tinha, de déficit de pessoal, muitos funcionários em fase de aposentadoria. E o Ministério Público Federal fez um alerta no ano passado, reforçando esse pedido das entidades. O que o Ministério Público, em julho do ano passado, alertou e orientou e disse que o governo tinha que fazer e o governo não fez, Teca? O que o Ministério Público diagnosticou e que ficou tanto tempo sem resposta pelo governo? Bom, eu queria resgatar um pouco antes, para discutirmos exatamente nesse momento em que o Ministério Público entra. Nós vamos resgatar há 10 anos, as entidades nacionais, especialmente as de servidores públicos federais, CNTSS e a FENASPES, com seus sindicatos em todo o Brasil, vem colocando que esse momento chegaria. O colapso total em que o sistema ia travar. Sobretudo por duas coisas muito importantes. Primeiro, a questão de pessoal. Quem opera o sistema é o trabalho vivo. O trabalho vivo é a pessoa, é o trabalhador ali no computador fazendo as coisas. Outra coisa, o sucateamento do INSS como um todo. E aí tem um terceiro elemento que nós chamamos atenção para isso, a gestão. A irresponsabilidade dos dirigentes por que passaram no INSS, começando lá com a extinção do Ministério da Previdência, com a extinção do Ministério do Trabalho, colocando eles com só menos importância numa pequena secretaria vinculada ao senhor Paulo Guedes, agora, no novo governo, no superministério do senhor Paulo Guedes, para ele ter o controle daquilo que ele quer fazer. E o que ele quer fazer? Aconteceu. Os trabalhadores do INSS sempre chamaram atenção sobre isso. Então, tem 10 anos que a gente chama atenção. Em 2013, o TCU, o Tribunal de Contas da União, disse, olha, a Previdência Social, ou INSS, não vai cumprir a sua missão de atender a população no Brasil. Isso
está em uma auditoria do TCU. Uma segunda auditoria feita pela CGU, chamando a atenção e a responsabilidade do governo que o planejamento de digitalização do INSS era também irresponsável. Eu não disse com essa palavra porque quem está falando sou eu. O CGU não falaria isso. Mas, em outras palavras, é isso. Está dizendo da incapacidade da forma como se apresentou num projeto piloto em Mossoró, em 2016, as entidades dizem, não vai dar certo. Como não vai dar certo? Não era birra não, né, Teca? Assim, Não era birra. Olha, não queremos fazer. São coisas consistentes, preto no branco. Está aqui, as entidades têm capacidade de falar isso. Né? Nós tivemos, Rita, capacidade para falar isso e você depois pode acrescentar isso. E, nesse sentido, o Ministério Público, agora em 2013, disse, basta, temos que entrar. 2018. E nós pedimos também ao Ministério Público. 2019, né? O ano passado. As entidades já vinham chamando a atenção disso. Em Goiás, no Brasil inteiro, os sindicatos fizeram isso. Portanto, nós estamos resistindo. Não temos nada contra os militares. Agora, tem uma velha frase que é importante e que eu vou resgatar. Ela é popular. Cada macaco no seu galho. Essa é a Terezinha de Jesus Aguiar, diretora do Sintfesp, da CNTSS, sem papas na língua, hein? Aqui é tudo falado da maneira como deve ser. A notícia como ela é. E para dar sequência ao escancaramento da verdade que precisa ser dita, eu pergunto para Rita Aparecida, diretora do Sintfesp. Rita, tem saída para a Previdência? Nesse caso específico da ocupação militar no INSS. O que o Sintfesp defende? Qual é a solução que a categoria entende para que a população possa ser atendida? Tem a emergência de atendimento à população. Isso pega bem. O governo fala, olha, vamos fazer uma força-tarefa. Uma força-tarefa. E essa força-tarefa para atender aí 2 milhões de benefícios represados. É complicado ser contra a ideia de solucionar com rapidez algo que está represado. O sindicato é contra resolver de maneira rápida o problema da população? De forma nenhuma, até porque o sindicato é composto de seres humanos e seres humanos têm necessidades. Eu preciso comer, sei que a pessoa que entrou com benefício também precisa comer, não é? Precisa comprar remédio, precisa usar transporte coletivo, precisa de vários insumos que dependem de dinheiro. Não é assim? Licença então, maternidade, tem mãe sem receber. Não, vou um pouquinho mais além. Tem benefício suspenso por prova de vida. Sabe quantos minutos leva para fazer uma prova de vida, Cláudio, Terezinha? O que é isso? Prova de vida, todo ano, um beneficiário que já tem um benefício, ele já foi lá no INSS, conseguiu, está aposentado, né? Ou uma pensionista, né? Essa pessoa tem que fazer a prova de vida. A prova de vida, se não for feita em ocasião própria, que ela é feita no banco, viu, gente? Presta atenção. Informação para todo mundo. Do aniversário. Normalmente não é, propriamente no aniversário, não. Não é propriamente dito, não é propriamente isso, não. É 1 ano, Teca, depois do benefício concedido, no banco em que você recebe, você tem que ir lá e fazer prova de vida. Então, fica aí o alerta para quem está nos ouvindo, tá, gente? Fiquem atentos. E outra coisa, tem uma outra dica. Toda vez que você vai lá e recebe, sai impresso no documentozinho do banco a época que você deve ir. Então, fiquem alerta. Então, voltando àquele assunto que eu estava aqui comentando. A pessoa precisando fazer uma prova de vida. Motivos diversos devem ter levado essa pessoa para não fazer em época própria, né, Teca? A pessoa pode ter adoecido, né? Algum problema aconteceu. Todo mundo tem problema, né? É só lembrar que os grandes figuras aí aparecem na televisão com problema. Então, o que acontece? Essa pessoa está com benefício suspenso. Ou é o dinheiro que essa pessoa tinha para comer, sabia, William? É o dinheiro que ele come. Agora ele está sem dinheiro para comer. Então, aí eu vou dizer para você, sim, o sindicato entende que temos que ter
ações emergenciais. Então, uma ação emergencial não é a atitude irresponsável dos nossos dirigentes nacionais, a nível que eu vou chamar de gestores, tá? Dos gestores da Previdência Social, colocar profissionais que não sabem nada de Previdência. O que essas pessoas entendem de Previdência? Nada, gente. Nada. Não aprende do Nada. dia pra E noite, não vai aprender do dia para a noite. E tem mais uma coisa. Nós vamos fazer a seguinte campanha. Colega, você que está aí não vai ensinar serviço para o outro. Você não vai ensinar serviço para militar. É uma campanha que nós vamos desencadear. Agora, quer fazer um programa emergencial com gente que sabe? Convoca os aposentados do INSS para um contrato temporário. Tem muita gente que Tem se aposentou muita gente que se recentemente. aposentou recentemente que está com toda a bagagem de conhecimento. Toda a bagagem. Agora, isso não impede de que o governo coloque na caixinha a questão principal, concurso. Tem que abrir concurso urgentemente. O concurso já devia estar no edital de hoje. Sabe? Isso é o que devia acontecer. Agora, por último, minha gente. Não sei se todo mundo aqui conhece como é que o INSS age quando as coisas acontecem. Eu vou dizer uma coisa para você que está me vendo agora. Ó, seu benefício vai ser indeferido. Sabe por quê? Porque eles vão escolher esse caminho. Indefere tudo. Só que nós defendemos o contrário. Nós achamos que tem que conceder tudo. Conceda 2 milhões de benefício. Conceda todos. Porque aí você equilibra socialmente a questão das necessidades das pessoas que hoje dependem do INSS e depois você revisa. Revisa com gente profissional capacitada. Ah, e dizer mais uma coisa. Essa concessão ela é automática. Quem vai ser responsável por essa concessão é o presidente do INSS, é o Rogério Marinho, é essa pessoa, viu, Teca? Que vai ser responsável. Quem vai ser é o Renato Vieira, é o Rogério Marinho, que vão ser os responsáveis por essa concessão. Porque a responsabilidade de hoje, faltar na mesa das pessoas, é desses dois. Essas duas pessoas são as pessoas que nós devemos colocar a responsabilidade total, juntamente com Paulo Guedes e o presidente da República, eu concordo com a Teca. Tá bem? Maria, então, vou dizer, para eu encerrar, dizer dizer o seguinte, concessão automática, e aí abre a revisão. Vamos fazer a revisão, enquanto isso está acontecendo concurso, enquanto isso pessoas qualificadas estão analisando a revisão e resolvendo o problema. Aí você, Cláudio, pode me perguntar assim, uai, Rita, e o dinheiro que for colocado para alguém que não tem o direito? Cláudio, quantas pessoas estão perdendo dinheiro agora? Porque eles estão economizando para os cofres públicos não conceder benefício. Quanto dinheiro que eles vão pagar para os militares que nem sabe o que é que vão fazer dentro do INSS. Sabe que tem uma brincadeira? Correndo pela internet, eles vão cortar a grama, eles vão ser segurança dentro das agências, porque eles estão dispensando os estagiários, que inclusive já têm algum treinamento com pecha de economia. Aí me vem com a proposta totalmente descabida. Agora, Rita, em relação a números, o governo estima que 7 mil militares dariam conta de ajudar a resolver essa questão dos represados. Quantos aposentados nesses últimos 2 anos, mais ou menos, se tem pessoas capacitadas e que o INSS abriu mão dessa mão de obra? Inclusive, pelo que se sabe, muitos gostariam de continuar trabalhando, optaram por se aposentar por falta de estímulo do próprio INSS. Você pode informar? Tipo assim, isso que você falou, que não é o ideal é o concurso. Mas, para emergencialmente, é possível ter 7 mil pessoas aposentadas recentemente? Aproximadamente sim. Aproximadamente sim. Inclusive, eu acho, viu, Teca, Cláudio, que ele usou esse número. Cerca de 6.700 pessoas se aposentaram. Então, ele usou esse número, gente. Vamos parar de ilusão, né? Então, é possível sim fazer isso, né? Inclusive ter de forma mais responsável, uma saída mais responsável, né? Não é simplesmente, gente, colocar 7 mil militares lá dentro, não. Eu vou fazer uma pergunta. O que será que essas pessoas sabem fazer? Além de estarem, porque eles são da reserva, portanto não estão na ativa, né? Vão receber 30% do que eles recebem, porque eles não chamam de aposentadoria, chamam de reserva, esse soldo 30% a mais, né? Esses 30% não poderiam representar o contrato de
esses aposentados do INSS, que hoje, como eu disse, tem o conhecimento de análise e concessão de benefícios, né? Além da manutenção, que o que eu disse aqui acerca de uma prova de vida, faz parte do serviço que é chamado de manutenção dentro do Instituto, né? Então, minha gente, é possível sim, é possível. E eu garanto que seria muito mais bem investido. Tem gente falando que o que pode estar por trás disso é que assim, o governo lança muitos balões de ensaio para poder juntar o grupo de apoio dele, né? Segmentos religiosos, segmentos militares. Então, uma medida como essa, ele anuncia, tem uma resistência da população. Se der certo, os militares vão ganhar 30% ali e não vão fazer nada, tá, gente? De um dinheirinho extra, né? Um dinheiro extra, 14 milhões de reais, né? Segundo o governo 14 anunciou. milhões de 14 reais. milhões de reais para esse pessoal fazer esse trabalho. Deu certo, dá dinheiro para os militares, que é o grupo de apoio dele. Deu errado e falou, olha, eu tentei ajudar vocês aqui, fortalecer vocês. Mas, enfim, isso são avaliações que a gente tem, a história vai dizer se isso é fato ou não. Mas eu queria concluir, em função do nosso tempo, né? Mas, Você quer falar mais Cláudio, eu pouquinho? quero Então, uma coisinha só. Deixa eu só falar como é que chegamos a isso. Porque até que ela chegou a começar, né? Porque alguém pode perguntar assim, ué, mas como é que chegou a isso? Minha gente, é simples. Digamos, eu vou usar o exemplo de nós que estamos aqui nessa sala. Digamos que o Cláudio, né, trabalha numa determinada empresa que, vamos pegar um exemplo, essa empresa, ela presta serviço consertando computadores. E os pedidos que chegam para o Cláudio fazer os consertos de computador é por uma linha telefônica, tá, Cláudio? Você atende o telefone e alguém te chama e você vai lá e conserta, tá bem? Só que a empresa, ela descobriu que tem muita gente na fila de espera. Aí a empresa deixa só você, continuou você. Vai lá e coloca mais 3 telefones, ou seja, 4 telefones. Você é sozinho para fazer o serviço e você vai atender 4 linhas pedindo o serviço. Você vai dar conta, Cláudio? coloca na fila digital, né? Coloca na fila digital, ninguém vê. E a culpa é do funcionário. Ninguém vê. Aí a culpa fica do funcionário. Então, minha gente, o que está acontecendo nesse momento? Está entrando o pedido no INSS por agendamento do 135, por pedidos feitos pelo site, pelo aplicativo Meu INSS, está entrando dos escritórios de advocacia que hoje assinaram um acordo de cooperação técnica e está entrando num guichê que é atendido nas agências exclusivamente por advogados. Então, minha gente, tem 4 portas de entrada. E era uma única que tinha, que era o atendimento presencial, agendado, com um processo digital. Então, o que aconteceu agora? Está entrando em 3 vias a mais, só tende a aumentar. 3 portas de entrada E o servidor continua sendo aquele mesmo. E compreendeu? Quando era uma via só, atendia mais rápido? Mais rápido. A concessão era mais rápida, porque a média de tempo de espera de um processo era 60 dias, no máximo, minha gente. Eu vou dar um exemplo de uma agência onde eu trabalhei. Nós chegávamos a alcançar 65% de êxito no balcão. A concessão era feita no balcão, na frente do segurado. Então, criou-se todo um mecanismo, um arcabouço fantasioso, dizendo que vamos criar um modelo digital. Só que o modelo digital tinha que vir acompanhado de pessoas para operacionalizar. Foi muito bem o que a Teca disse. Quem é que vai clicar o computador? Quem é que vai analisar a situação? Trabalho vivo. E vivo. E mais uma coisa. É o direito mais complexo que existe, gente. É o direito previdenciário, porque ele é cheio de detalhes. Se um colega estiver me ouvindo agora, ele vai dizer, bacana, porque é isso mesmo. Você tem que analisar os detalhes. Militar não vai resolver nada, só vai gastar dinheiro do povo. Este é o programa Antena Ligada, Rádio do Trabalhador, tratando hoje da Seguridade Social, em específico dos problemas relacionados ao atendimento no Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, e a gente conclui falando com a Terezinha de Jesus Aguiar. Terezinha, o povo insiste e o povo resiste.
Dia 24, qual é a programação? Quem participa da organização do ato no dia 24? Onde será? E o que vai ter de coisa legal para a população participar, para ter luta, mas com alegria? Então, eu queria colocar aqui mais alguns elementos para que o povo reflita bem. Fizeram a reforma, vieram historicamente acabando com a Previdência, mas é preciso lembrar que a Previdência Social, ela foi superavitária, ela financiou o desenvolvimento do Brasil, ela construiu Brasília, Ponte Rio-Niterói, várias rodovias, várias hidrelétricas. Então, a Previdência Social, até os anos 70, 75, foi superavitária. Daí que eles surrupiaram todos os nossos recursos, vieram fazendo as reformas. Acabaram com a Previdência nessa última reforma. Agora estão acabando, Rita, com a autarquia que concede esses direitos previstos na Previdência Social. Portanto, o dia 24 é um dia importante. Nós entramos aqui e abrimos o programa perguntar o que comemorar. A gente não comemora só felicidades extraordinárias ou grandes eventos. A gente sempre está lembrando a data para lembrar o que ela era, o que ela foi, o que ela é e o que ela tem que ser para nós. É uma política de proteção social do trabalhador brasileiro. Está aqui, nesse evento, no dia 24, que o sindicato, junto com algumas centrais sindicais, CUT, CTB, Força Sindical, que já está entrando nesse momento, para que nós e os seus sindicatos filiados, de uma forma geral, promova para que você, que vai estar lá na Praça do Bandeirante, vá participar e ver o que está acontecendo. E o que vai estar acontecendo, Rita, eu passo para você. Pois é, nós vamos estar lá na praça, e ó, gente, tem bolo, nós vamos cantar parabéns, sim, vamos cantar 97 anos de Previdência Pública. Estão metendo a mão? Estão, mas nós não vamos deixar de mostrar isso para a população de forma festiva, né? E eu volto a dizer, convidando todo mundo, mas você em especial, que tem lá o seu pedido, 2 milhões de pedidos represados, todos. Benefício de aposentadoria, salário, maternidade, pensão, auxílio, reclusão, recurso, revisão, quem tem pedido de manutenção, pega seu pedido e vai... É 33 mil, fala aí. 33, você já acabou de contar, 33 mil. Gente, leva seu requerimento. Vamos mostrar para quem estiver lá da imprensa, vamos mostrar. Esse espaço, dia 24, pode ser usado como um marco, nesse momento, de denunciar o que está acontecendo. E eu quero deixar um recadinho para o meu colega, que está lá na ativa agora. Colega, não tem ilusão, não. Nós temos que compreender o que está acontecendo com a autarquia agora. Para resolver concurso público. Você está preocupado em alcançar seus pontos para poder fazer sua média, para ter o seu rendimento. É perfeitamente compreensível, mas você tem que vir para essa luta agora. Porque você pode ficar sem emprego. Tá bem? Esta é a Rita Aparecida. Você ouviu também e assistiu a Terezinha de Jesus Aguiar, as duas do Sindifesp, Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência, que antes de concluir a edição de hoje, lembra que a Laura Simões também participou e ela fez uma pergunta que foi respondida, salvo engano, pela Rita. Por que o governo não convoca os funcionários aposentados? Por que convocar militares que nem sabem o serviço? A Laura é diretora do Sindifesp de comunicação, atentíssima aqui ao Antena Ligada. O Carlos Roberto Machado de Azevedo, ele deve ser da torcida do Atlético, né? Parabenizando aqui o comando do nosso programa. O Bilmar, que aliás vai colar grau, né? Bilmar será já um profissional assistente social, ele que é funcionário da Central Única dos Trabalhadores,
dizendo o bom dia dele e dizendo que a aposentadoria é um direito de todos nós. Vamos à luta! E não é caridade, não. E não é caridade, lembra bem a Rita. Com essas informações, a gente vai continuar discutindo este assunto no decorrer do programa da semana, até o dia 23 e no dia 24, com transmissão ao vivo da programação do Dia do Aposentado e da Aposentada e do Dia da Previdência Social. Vamos ter o Ângelo Lima, que é um ator, diretor, produtor, fotógrafo, com o personagem Fernandinho, ventríloco, né, que vai contar várias histórias para você na praça, porque a praça é do povo. Vamos ter ainda a distribuição de 1000 pedaços de bolo. Como disse a Teca, vamos cantar parabéns, né, para os 97 anos da Previdência Social Pública e Universal, com um café, né, tomando um suquinho e comendo um pedaço de bolo. Você, sua família, pode se dirigir ao local do evento. Bom, o bolo é certeza, né? O bolo é certeza. Se vai ser com água, se é com suco, a gente vai ver depois. Mas vamos ter um bolo simbolizando aí a comemoração e o dia de luta dos aposentados e da Previdência Social em todo o Brasil. Um abraço a você e até amanhã, às 10 da manhã, com mais um Antena Ligada da Rádio do Trabalhador.